começando mais um Conectadas e hoje nós vamos falar sobre legado, vamos falar também sobre liderança feminina, trazer aí um pouquinho da história dessas grandes mulheres que estão aqui com a gente, junto comigo, Cris Falcão, sempre com a gente, né, Cris? Bem-vinda, mais uma semana juntas. Bem-vindas, meninas. E estamos aqui tanto com a Letícia também Bronstein e também com a Mariana Oiticica. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada por estar aqui com a gente e trazer um pouquinho, né? A gente sempre tenta aqui no nosso Conectadas conectar as histórias e entender um pouquinho, Mari e Letícia, que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, o conceito de legado, né, nesse papel central que acho que tem muito para as duas ali. O que significa, começar com a Letícia, construir um legado duradouro e transformador? Eu acho que existem dois tipos de legado, tanto um pessoal, né, que é o que a gente quer deixar para o mundo, nossos filhos, o que a gente quer passar, construir de valores. Eu acho que eu sou o legado dos meus pais, espero que a Petra seja o legado meu e do Fred. E tem o legado profissional, que eu acho que é na profissão que eu escolhi como estilista e que acabei virando empreendedora, né? Eu falo que eu não escolhi ser empreendedora, mas você acaba virando nesse meio. Eu acho que um legado de uma mulher que criou uma marca do zero e ganhou uma relevância nacional, internacional, e um legado também para a moda nacional, que eu acho que eu faço parte dessa história. Eu brinco que se eu acabasse a minha marca hoje, as pessoas já iam falar, ai, de Letícia Bronstein, quem é? Não, foi uma estilista, sim, assim, assado. Então, eu acho que essa relevância que a moda nacional precisa ter, essa autoconfiança, acho que para mim é hoje minha meta de legado. Mariana, e você que lidera projetos muito importantes, né, que tratam muito sobre legado, queria entender também um pouquinho, né, da tua leitura e o quanto você enxerga, né, sobre a importância de se deixar e construir legados. Bacana. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu trabalho com planejamento patrimonial há 20 anos. Então, há 20 anos eu trabalho com famílias que montaram seus negócios e que transferem esses negócios para as próximas gerações. E muitas vezes o patriarca ou a matriarca define o que quer deixar de legado e não alinha com a segunda geração. O que acontece é que na falta dele, aquele legado ele se perde. Então, o que a gente faz no nosso trabalho é muito amarrar as pontas da primeira com a segunda geração e fazer com que esse legado, ajudar com que esse legado ele se mantenha, ele se perpetue, né? E aí o legado pode ser tanto do negócio, como a Letícia bem falou, como também de filantropia. Muitas vezes as famílias, elas estabelecem um pilar de filantropia relacionado ou à saúde ou à educação, depende da causa, né, que toca a família, e aquela causa muitas vezes também não conversa com a causa da segunda geração. Então, essa conversa, né, essa discussão e esse compromisso da primeira e da segunda geração em perpetuar o legado é muito importante, porque uma vez que você estabelece o que você quer deixar, se isso é interrompido no meio do caminho, não funciona. Então é muito melhor você ter uma coisa menor, um legado menor, mas que ele se perpetue e seja sustentável. Engraçado, né, Cris? A Mari falando, eu lembrei bastante do tema do nosso último Conectadas Sim. Também, porque a Tatiana falou muito sobre essa questão da filantropia, que vem um legado da família, né? Acabou trazendo um pouco desse mesmo tema, por sinal. E eu acho que esse é um tema também cada vez mais presente na vida da gente, e eu acho que a gente observa muito que hoje as pessoas querem deixar algo mais do que aquilo que elas constroem como empresa ou como trajetória profissional e de carreira, mas as pessoas estão muito mais preocupadas hoje, envolvidas em deixar um legado, de olhar para a educação, para o terceiro setor e ter um papel, de alguma forma, impactante na sociedade. Letícia, você falou bastante ali, né? Começou do zero nesse mercado da moda, hoje é uma das maiores estilistas do Brasil, reconhecida internacionalmente, agora empreendendo também, deixando essa marca. Como que foi esse desafio para você construir esse legado, né? Começando do zero, até chegando a esse reconhecimento internacional. Inclusive, Cris, depois eu quero que ela vai falar um pouquinho mais, mandou até peça para a Oprah, mas vamos lá. Isso é verdade. Eu acho que não foi, né? Eu acho que eu vejo muito aqueles dizeres de Instagram que a gente é impactado, que o empreendedor ele tem que escolher aquilo todo dia, né? Sim. Na verdade, você não escolhe ser, mas uma vez você escolheu, todo dia você acorda, você tem que escolher aquilo de novo.
Então, eu acho que, na verdade, eu fui fazendo escolhas e traçando caminhos dentro do que eu queria construir como DNA de marca, né? Eu acho que eu nunca, o que eu falo começar do zero, na realidade, eu tenho um histórico de uma família que veio da moda, né? As primas dos meus avós foram as fundadoras da Maria Bonita, que foi uma das grandes marcas do país e foi onde eu comecei minha carreira. O mesmo dia que eu comecei a faculdade, eu comecei meu estágio na Maria Bonita e eu acompanhei o auge da Maria Bonita, assim, Fashion Week, Gisele Bündchen desfilando, assim, coisas muito grandes. Então eu tinha já de alguma forma um legado familiar, mas a marca acabou não existindo hoje mais, então eu tive que começar a minha do zero com valores que eu queria. E quando eu falo começar do nada, é porque eu sou carioca, eu moro em São Paulo há 19 anos, e a minha marca nasceu aqui, ao contrário do que muita gente acha que nasceu no Rio. E São Paulo é uma terra do mundo, né? É gente de todos os lugares. Então, você realmente fazer o nome, fazer minha marca no Rio teria sido muito mais fácil. Conhecia todo mundo, eu nasci lá, os amigos consomem, a Faz toda a coisa é mais diferença. orgânica. Você em São Paulo criar uma marca relevante, chamar atenção e criar esse desejo, e do nada no sentido de sem investidores, sem tudo isso, realmente foi muito pela criatividade empreendedora, de sempre, eu brinco, fazer do limão uma limonada e olhar oportunidades que se apresentam muitas vezes numa conversa, num jantar, num bate-papo aqui, e falar, nossa, isso aqui podia ser bacana para minha marca estar aparecendo em tal lugar e olhar isso realmente como um viés. Às vezes, vender a roupa é uma consequência, mas o legado de marca ele precisa de muitas outras coisas acontecendo. Acho que é diário. Eu não paro de fazer isso até hoje. Acho que eu nunca vou parar. Ô, Mariana, e quais são os desafios, no caso, né, quando você vai falar sobre planejamento patrimonial para conseguir, de fato, trazer também, alinhar estes objetivos que muitas vezes acabam sendo talvez até diferentes ali, porque são de gerações diferentes também, né? Eu acho que o planejamento patrimonial é a organização do patrimônio da forma mais eficiente para aquela família, né? Então, por exemplo, você tem imóveis, você tem empresa operacional e você tem uma situação familiar, por exemplo, que seus filhos não querem tocar aqueles negócios. Então, o patrimônio, ele tem que trabalhar para você e não o contrário. Então, você tem que organizar toda aquela estrutura para que ela fique simples e para que você não dependa do sócio atuando diretamente naqueles negócios. Então, você tem que ter uma governança empresarial, se é esse o caso que eu acabei de descrever. Você tem que ter um diretor, né, contratado para organizar a parte imobiliária e assim por diante. E aí, o empreendedor no Brasil, ele é um vencedor, né? Ele é uma batalha por dia. São as mudanças tributárias, é a burocracia, é a questão de justiça do trabalho, justiça do consumidor e assim por diante. É tudo muito confuso e as coisas mudam, né? As regras elas não são estáticas, né? Elas vão mudando de acordo com o tempo. Então, o empreendedor ele tem um desafio muito grande. Então, essa organização ela é fundamental para que o patrimônio ele se mantenha e cresça ao longo da vida. E essa, digamos assim, comunicação é o que a gente mais trabalha dentro da família, porque muitas vezes o pai ou a mãe esperam que o filho ou a filha toquem o negócio e não há essa vontade do outro lado. E quando aquela outra ponta da família não fala que não quer, um assume uma coisa, outro assume outra e no final a história se complica numa eventual sucessão ou quando o momento chega de passar o bastão. Em que momento existe essa conversa de se a próxima geração vai querer ser sucessora ou se só um filho vai ser? Eu tenho curiosidade. A gente estimula esse diálogo, assim, logo que o filho ou a filha escolheu a profissão e está terminando a faculdade. Até para experimentar essas ideias. Então, a gente tem, por exemplo, clientes que a primeira geração experimentou trabalhar com o pai durante alguns anos, decidiu sair, não dá para trabalhar, porque são visões diferentes, enfim, e às vezes a dinâmica ali ela não é simples. E muitas vezes essa pessoa sai,
trabalha na concorrência e aí um pouco depois, quando o pai já está um pouco mais cansado, ou a mãe está um pouco mais cansada, retorna para a empresa familiar. E às vezes a gente já aconteceu, por exemplo, de você pular uma geração, de ir para a neta. Tem uma situação específica de uma família que o avô tocava o negócio, os filhos não tinham DNA de tocar o negócio, ele até experimentou algumas situações, não funcionou, e aí no final do dia, já no final da vida, a neta vem para a empresa e a neta toca, e hoje em dia ela que toca e faz toda Eu a acho parte saudável da isso de ir para outras empresas antes, né? também E não acho. como concorrência, mas eu acho que se você é de uma família que tem um legado de uma empresa muito grande e você só trabalhou ali, você acaba não inovando, né? Você, como próxima geração, eu imagino, vai ter um compromisso de querer o além. O que já foi Exato. feito, já foi feito. Vamos para a próxima. E se você passa por outros lugares, eu acho que talvez isso Abre agregue, um pouco né? mais também, né, essa visão, né, a cabeça ali no sentido de outras coisas. E falando em inovação, que acho que é um ponto importante até que você puxou, é entender, né, como que no seu mercado da moda, onde a gente sabe, né, tendência muda constantemente, né, é importante muito ter essa inovação, vamos dizer assim. Como que você consegue preservar a identidade da tua marca e ao mesmo tempo trazer essa inovação? Não olhando tendência. que legal. É, super disruptivo, é o caminho É o oposto. caminho oposto. Até porque eu acho que no Brasil, o brasileiro, eu brinco que não tem maturidade para tendência. Quando vem uma tendência, ele explora aquilo que parece que você só vê. Aqui. Sei lá, sua sandália agora, sandália roxa é tendência. Você vai ver sandália roxa em todas as vitrines. É um negócio que se torna quase descartável porque é tão explorado, Satura, tão abusado né? que satura. A moda brasileira, ela tem, não estou generalizando, mas tirando um nicho de estilistas, ela tem, eu acho que uma autoestima muito baixa. Ela tem muito essa coisa da cópia, do inspired. Então, quando vem uma tendência, parece que todo mundo aposta naquilo e tem que se agarrar naquilo. Que eu, quando falo, gente, eu não estou mais E fica aguentando sem ver. personalidade muitas E aí vezes, né? aquela peça se torna descartável. E eu tenho muito orgulho de ter feito peças. A marca vai fazer 18 anos ano que vem. De ter feito peças há mais de 15 anos e clientes continuarem usando. Às vezes elas trazem para aumentar um pouco a barra, porque na época usavam mais curtinho. Ou agora a filha que está com 15 começando a ir à festa está usando o vestido da mãe, Isso é legal. porque acha o máximo. E tinha um sonho lá atrás de usar aquele vestido. Então, assim, eu procuro não olhar tendências. Não é que eu não olho um desfile, óbvio que eu olho. Mas eu tento manter meu olhar para coisas que eu gosto, que eu acredito. E eu acho que isso faz uma moda mais Ímpar, né? ímpar. Quando alguém entra na sua loja, isso é muito claro. Tanto na moda mais do dia a dia, mais casual, como subir para o piso mais black tie, mais festa, são coisas muito diferentes. Não é aquilo que você vai ao shopping e entra nas lojas e realmente é isso que você falou. É tudo muito parecido e, ao mesmo tempo, muitas lojas que têm diversas lojas, não só em São Paulo, mas em outros estados. E aí tem milhares de pessoas todas usando as mesmas roupas. Não, e eu acho que moda é uma forma de expressão. Eu falo que você se vestir é como você quer que o mundo te enxergue, né? De uma certa forma, é comunicação. E eu acho que a minha roupa, ela pode ser o mesmo vestido e ele pode ser usado por mulheres diferentes, de personalidades diferentes. Sim. Então eu não fico também me espelhando que assim, a cliente da Letícia, ela tem que se identificar com o jeito da Letícia de vestir. Não, tem um jeito, esse vestido que eu tô, ele pode ser usado de 30 formas diferentes. Eu acho que isso também é uma coisa smart, assim, de ser feita como marca, né? É como eu tento, tanto que eu praticamente não liquido, porque eu sou apegada às peças, eu falo, imagina, isso ainda é incrível, não tem por que eu estar liquidando. E realmente eu tento construir nesse formato, é mais difícil. As pessoas têm mais vontade de consumir a tendência. Eu vejo que chegam épocas que as pessoas entram na loja pedindo coisas muito específicas, como se elas estivessem num shopping.
A gente fala que não tem. Se quiser, dá para fazer um sob medida, mas dentro de uma leitura exclusiva. A gente não vai fazer uma cópia e tal. Chega com Muito interessante. uma página da revista na mão, É. né? Era Não, igual. com a pasta do Pinterest hoje em dia. Mas eu É, acho que é. isso que você falou não é só na moda, né? Acho que talvez seja alguma coisa meio do brasileiro mesmo, que aí você nota, sei lá, uma coisa que eu acho horrível, por exemplo, os cílios Ah, sim, muito verdade. artificiais, É, aí virou e uma- aí virou uma moda, aí você começa a ver, assim, todo mundo, e cada vez foram aumentando mais, Sobrancelha. aí depois a sobrancelha, depois Aí o depois estilo do o- cabelo, e é tudo muito, a unha de gel, e por aí vai. Então, Não, acho que vai até talvez... para arquitetura, vai para tudo. Isso, vai, assim. Exato, É, exato. o brasileiro é meio Maria vai com as outras, né? Assim, E aí não tem uma nem- personalidade. Tipo, você entrar na casa de alguém, tem casas, por exemplo, entra na sua casa. Você entra, tem a cara do casal. Agora tem casa que você vai, que você fala, não, parece um showroom, não tem a cara de ninguém. Não, É sofisticado, é bonito, enfim, E alguns mas condomínios, quando você anda ali, você começa a olhar, parece que as casas são todas iguais. Todas iguais. Assim, exatamente, porque vai nessa tendência. Não, né? e eu, em Enfim. relação à casa, que é um assunto que eu amo também, desde que a gente casou há 20 anos, é o terceiro apartamento, né, que a gente mora. Eu faço questão sempre de trazer peças de um para o outro, porque eu acho tem que contam a história, história, sim, né? é. Então, acho que roupa também é um pouco disso. Ai, adorei. Queria voltar agora com a Mari, entender um pouquinho, né? Vocês duas, na verdade, mas vou começar com a Mari. Liderar equipes, né? A gente puxou o lado ali empresarial, liderança feminina, eu acho que sempre é um desafio, como você muito bem falou anteriormente também, Letícia, que a gente tá todo dia se inovando. Olhando para equipes como um todo, quais valores, de fato, Mariana, você acredita que acabam sendo mais essenciais nessa liderança eficiente, ser inspiração também? Eu acho que é honestidade intelectual. Eu acho que é um pilar importante, assim. Primeiro, você não ter vergonha de errar, mas também passar para o seu time que eles também não podem ter vergonha de errar e assumir aquele erro. Acho que esse é um pilar importante. Trabalho duro, eu acho que nada resiste ao trabalho duro. A sorte aparece para quem trabalha, não tem muito segredo. E eu acho que a busca pela excelência, né? Você fazer um trabalho bem feito, eu acho que faz toda a diferença. Então, e uma coisa que a gente tem muito no banco é a questão de hierarquia. A gente não tem muito aquela hierarquia que você tem o chefe, aí o chefe delega para o segundo, que delega para... Não existe isso no banco. Então, todo mundo faz um pouco do trabalho, inclusive os líderes de equipe. Então, isso faz com Não que... tem salas, né? Exato. A gente não tem sala, ninguém tem sala de reunião lá, é tudo muito horizontal. Então, você se envolve com aquele trabalho e você dá o exemplo. Eu acho que esse é a principal característica, né? E liderança feminina, eu acho que a diferença, né, a característica da liderança feminina é a gente estar mais atento a coisas que não são tão objetivas, né? Então, você sabe quando aquela pessoa do seu time não está tão na ponta dos cascos, né? Como a gente fala, ou por algum problema pessoal, ou que seja. Então, a gente consegue acolher um pouco mais e consegue, na minha visão, pelo menos, ter alguma sensibilidade em relação a coisas que não são tão tangíveis, né? E aí eu acho que isso traz uma diferença em relação à liderança feminina em comparação com a liderança masculina. Mas não é que é bom, o melhor ou pior, é só diferente. E aí, Letícia, você liderar equipes também, esse desafio? Para mim, eu acho que é meu grande desafio até hoje. Eu acho que não se falava antes tanto nisso. E eu sempre liderei muito por instinto e muito com o exemplo achando que se eu desse o exemplo de trabalhar, eu eu sempre falo nas minhas contratações, olha, eu sou aquela que vai carregar caixa, então não adianta você vir trabalhar aqui e não carregar, não existe eu só faço isso, eu só faço aquilo. Mas o mundo está muito mudado. Então, hoje, eu sou quase que criada dentro do mercado financeiro. É verdade. Por conta do Fred. Então, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, às vezes, de lidar, porque eu acho a forma que o mercado financeiro, que acaba te deixando um pouco mais independente, de também correr atrás do seu, de mostrar o seu trabalho, de fazer acontecer. Você não está ali só para bater cartão, você está ali por um objetivo maior, né, porque você quer virar sócio e tal. Isso eu acabei trazendo, mas isso é muito difícil de você replicar no mercado da moda. Mas, em contrapartida, eu não sou uma empresa de moda que eu tenho só o time de escritório, né? Eu tenho o time de costureiras.
E para mim elas são o meu equilíbrio, a minha balança, assim. Pode vir a celebridade, a mulher mais chique do mundo fazer vestido comigo. Eu dependo de mulheres incríveis, a maioria autodidatas, que pegam, sei lá, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar. Não tem funcionário em casa que ajuda, não tem nada e que vem em mim. Assim, onde eu tenho menos mudanças de equipe é na costura, sempre. A minha oficina, o meu ateliê, eu tenho gente que está comigo há 18 anos, praticamente. Porque eu acho que lá o meu exemplo, elas verem que eu, com todos os privilégios que eu tenho comparado à vida delas, eu estar ali, mesmo tempo que elas, eu me mato, eu amo um chão de fábrica, eu fico, eu não Sobe na canso, escada, né? né? Sobe na escada, de vez em subo na quando a gente escada, vê ela em cima de uma tudo, escada. faço tudo. Eu acho que ali eu consigo liderar pelo exemplo. Ali elas me admiram e tal. Mas a geração mais nova, time comercial, eu tenho realmente, é meu ponto fraco, uma grande dificuldade, porque eu acho que, principalmente depois da pandemia, ficou se falando muito da liderança, de que os gestores têm que trazer essa liderança, mas ao mesmo tempo dá vontade de falar, e do lado de cá? Exato. O que está vindo? Você está esperando muito a coisa de mão beijada, cair no colo. Não, cadê o seu? Então, eu lido com esses dois universos. Eu tenho um pouco de cabeça de líder de mercado financeiro, mas eu tenho que ter de varejo. Mas eu acho que esse é um desafio para todos os setores, né? Retenção, principalmente. Sim. Você está falando ali, né, que tem costureiras, time há 18 anos, mas hoje em dia a gente, né, que está aqui também, né, Cris, a gente é muito ali, mão na obra, igual a Letícia falou ali. A gente enfrenta esse desafio muito grande de equipe e de retenção de talentos também. Eu acho que talvez essa é uma mudança mais geracional e da sociedade, Por né? vários motivos, assim, eu acho que a história do home office Também. trouxe para uma turma jovem uma realidade que não foi a nossa. A ambição financeira deles hoje é diferente da nossa. A gente começava a nossa carreira, a gente queria ter o dinheirinho do cinema, a gente queria comprar um carro, a gente queria casar, viajar. Hoje está tudo muito na mão, né? Tem o stream, eles veem o filme em casa, eles andam De Uber, não quer da vida. carro. E, ao mesmo tempo, essa geração é filho de pessoas como a gente, que trabalha muito e que talvez eles também não queiram ser a gente. Então, né, a gente está sempre estressado. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio de geração muito difícil de lidar. Assim. Acho que essa visão de longo prazo é um desafio para essa geração e a resiliência um pouco, né? Sim, Porque assim, porque a gente, assim, tô há 20 anos no mesmo lugar, né? E a gente passa por altos e baixos. Eu imagino que você também, na sua empresa, você deve ter passado por vários altos e baixos, várias dificuldades. E a resiliência, ela é fundamental. Mas a gente, eu acho que a nossa geração, ela foi, né, tá já trabalhada nessa parte de dificuldade, né? A gente não tinha nada muito na mão. A gente valorizava um estágio, conseguia um estágio. Exato. De graça. De graça. De graça. Eu fiz estágio de graça. Eu também. também. Então, eu acho que é o grande desafio. Eu fico pensando assim, o que vai vir da próxima geração? Quem vai trabalhar, né? Os valores, né? Exatamente. Acho que essa questão que você falou muito bem em relação a construir uma carreira, né? A gente sempre, né? Eu sempre tive isso desde muito menina, construir uma carreira, fiz estágio de graça, já saí de um emprego para ir para outro ganhando menos, mas pela oportunidade de aprendizado. E hoje é algo que a gente realmente não enxerga, talvez. É um pouco, talvez, interessante até de imaginar como nossos mundos, né, ali são diferentes e precisam se conectar. A gente precisa entender e também trazer esse engajamento, essa motivação, porque a gente, né, somos ainda muito jovens aqui com muita coisa para marcar e trazer esse nosso legado, e a gente precisa dessa conexão. Acho que esse é um grande desafio também, né? Sem dúvida. Para vocês. Sim. Com certeza. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade. Quando eu vejo um jovem, porque por mais que a minha marca seja grande, o core da empresa é muito pequeno ali de gestão. Então, meio que a pessoa tem a oportunidade de fazer tudo. De aprender crescer, tudo. de aprender. Coisas que numa empresa maior de moda, talvez vão colocar ela, como eu quando comecei na Maria Bonita, que
Numa caixinha, né? Eu só fazia É. ficha técnica, o dia inteiro, ficha técnica. Isso acontece muito comigo também. E lá no meu, um estagiário ou uma assistente júnior, ela pra tem trabalhar oportunidade. mesmo. Um dia ela está num shooting de campanha, outro dia ela está editando, outro dia ela está numa prova de roupa, outro dia ela está na costura, aprendendo alguma E coisa tendo de a boa oportunidade de aprender com você que também. comigo é e de diferente. escolher mais na frente, de experimentar mais Quando você frentes, está né, numa da moda. instituição grande, ou mesmo que seja algo da moda, mas muito grande, o estagiário não vai ter acesso nunca a alguém que já está num estágio de amadurecimento maior. E numa empresa menor, eu vejo comigo, um estagiário entra, ele aprende tudo. Não é para pegar papel na impressora, é para aprender. E o amadurecimento, se tiver aberto, Assim. quiser mesmo, você percebe assim um amadurecimento muito grande. Agora, esse interesse ou desinteresse, eu me percebo isso, não tem nada a ver com a condição social. Você pega algumas pessoas de origem muito humilde, com muita vontade de aprender, muita facilidade e que, assim, vence desafios com muita facilidade e, às vezes, alguém que teve maior oportunidade de estudar em melhores escolas, que tem exemplos melhores em casa, às vezes não tem essa vontade toda e nem essa facilidade e vice-versa. Então, acho que tem um fator geracional? Tem, mas não acho que é só isso. Eu acho que tem um pouco a ver realmente com a pessoa, né? E o exemplo, ele ajuda em casa, mas não define. Você pega famílias que têm, sei lá, 3 filhos, um é de um jeito, o outro é oposto, e foram criados da mesma maneira, estudaram na mesma escola, tiveram as mesmas oportunidades. Então, acho que está dentro o despertar, né, de cada um. E como equilibrar? Eu sempre pergunto um pouco sobre isso. Como vocês conseguem equilibrar as decisões mais firmes ali, mais difíceis, com a construção desse ambiente mais inclusivo de uma outra geração que muitas vezes também não gosta muito de cobranças, né? A gente estabelece metas, e as metas, se elas não forem cumpridas, tem o resultado no final do ano, que ter a compensação bônus ou não. Então, é muito objetivo. E eu acho que você, ao longo do caminho, com a honestidade intelectual que a gente tem que ter, mostrar claramente que aquilo ali não está sendo atendido ou que não está funcionando, eu acho que o caminho fica claro para os dois lados. Então, acho que é uma comunicação muito aberta, clara, honesta, você não precisa ser duro, você simplesmente, né? Contra fatos, né, não tem argumento. Não ou tem, você dá resultado ou a conta não vai chegar, né? Exato, a conta não chega. E aí eu estava lembrando um pouco, você falou que enfim, você fazia só ficha técnica, etc. Minha mãe é empreendedora, tem uma escola, e a gente, muito criança, assim, a gente não tinha férias, a gente ia trabalhar na escola. E aí, às vezes, a gente estava meio de lado, assim, lá, não, vai varrer aqui a calçada. E a gente ia varrer a calçada, assim, com 9, 10 anos. Então, a gente sempre foi... Eu acho que o exemplo, ele é muito... O meu primeiro trabalho, eu comecei a dar aula de jazz com 12 para meninas de 9. Ah, que legal. Olha. E depois, minha mãe trabalhou muitos anos na Dataprev, ela era gerente da biblioteca, da comunicação e tal. E acabou saindo para tocar um café do meu pai no shopping. Eu, nas férias, eu fazia a mesma coisa. Eu ia pro café e ficava lá no balcão. Já precisava ficar no caixa, eu ficava no Eu caixa. adorava ficar no caixa. Fazer o café naquela máquina. criança adora ficar no caixa, né? Eu fazia tudo. também. Eu acho que... Eu não me lembro de eu não trabalhando em momento nenhum. E era muito mais pelo dinheiro. Acho que toda essa experiência, desde da aula de jazz ao café, já trabalhei na Disney... Tudo isso formou a Letícia de hoje, É isso aí. né? Eu acho que as pessoas hoje esperam muito para colocar os filhos, talvez, para ajudar. trabalhar. E aí eu acho que a culpa um pouco também é da nossa geração nesse sentido, né? Eu acho que a nossa geração é um pouco protetora né? demais, né? Ou seja, a frustração, ela foi evitada em muitas situações para as crianças. E a frustração faz parte do crescimento no final do dia, né? Esses dias eu até estava conversando, né? Você falou da biblioteca, eu lembrei. E aí eu estava até conversando com uma pessoa aqui do nosso time. Como era difícil na minha época, eu tinha que ir na biblioteca, não tinha Barça na minha casa.
porque era muito caro. Depois de muito tempo minha mãe comprou, mas eu tinha que ir numa biblioteca municipal, pegar a Barça para fazer um trabalho de escola. Às vezes eu ia de ônibus, sozinha, com 12 anos, minha mãe Era trabalhando, escrito à mão. Ou a máquina que se errava, ferrou. Aí eu tava contando, aí ela ficou me olhando assim, parecia que eu era dinossauro, mas era verdade, né? E a gente passou por isso. Ainda eu falava assim, como pegava o ônibus? Tinha uma ficha. Meu pai comprava as fichas, deixava na gavetinha, tinha que pegar a ficha da ida e a da volta, não podia esquecer. Então, assim, muitas responsabilidades para uma criança de 12 anos. Hoje, por uma questão até de segurança, muitas vezes os pais poupam ou não deixam os filhos fazerem isso, de andar de ônibus. É claro, eu morava numa cidade menor, em São José do Rio Preto, não como São Paulo. Talvez aqui minha mãe não teria deixado, mas lá deixava. Mas ainda assim, era algo diferente que hoje a gente não conseguiria e não consegue mais fazer. Hoje é um clique, aí você poupa o filho disso. É o Google, é o Hoje é o chat clique. GPT, que eles acabam aprendendo, porque eles sabem, já tem a malícia de que se pegar exatamente como está no site GPT, o professor vai perceber. Então, eles acabam também tendo que ter um trabalho, dar uma editada naquilo, então, de certa forma, acabam aprendendo, mas é segundos. É muito rápido. Muito Meu diferente filho da de gente. 5 anos, qualquer pergunta, ele pergunta pra Alexia. Eu fico impressionada. Ele outro dia, ele vê muito eu perguntando previsão do tempo, às vezes, né, Alex? Aí ele começa a perguntar. E aí outro dia ele foi lá e perguntou. Ele tá tentando fazer muitas continhas, e ele perguntou pra Alexia quanto que era X vezes, sei lá, 5 vezes 5. Perguntou pra Alexia. Eu falei, agora perdeu, né? Vou ter que desconectar na Alexia. Alexia na minha casa não me respeita. Ela não gosta de mim. Muito bom. Muita gente falando com ela ao mesmo tempo. Não, gente, eu sou a única pessoa, eu falo, ela... Queria falar um pouquinho mais agora neste bloco, para a gente falar um pouquinho mais sobre conexões, transformações. A gente estava falando um pouco ali dos desafios de se empreender, mas em tentar entender também um pouquinho mais sobre as conexões. Mariana, eu sei que você tem muita questão de filantropia no seu DNA ali, você chegou até a falar um pouco sobre isso. Queria entender um pouquinho dessa sua visão sobre o impacto social. A filantropia, ela tem ganhado, né, acho que muita força, inclusive, na nova geração de líderes. Como que você avalia o papel destas práticas, nesse fortalecimento até mesmo do próprio networking, dessas conexões profissionais? Bacana. A filantropia, assim, ela no Brasil, ela ainda é, de certa forma, recente. Ela não é tão estabelecida como é na Europa, nos Estados Unidos, com famílias centenárias, né, que fazem isso há bastante tempo. Eu acho que falta um pouco digamos assim, facilidade na legislação para que a doação ela seja feita de forma tranquila e de forma, digamos assim, até tributariamente eficiente, né? Ainda faltam algumas coisas que estão sendo endereçadas, mas além disso, a cultura, né, ela ainda está se estabelecendo em relação à cultura de filantropia. O que é que a gente enxerga, né? Tem várias ONGs, tem mais de 800 mil ONGs no Brasil, e a grande dificuldade das ONGs é a sustentabilidade financeira. Essa é a principal dificuldade. Então, muitas vezes, a gente vê grupos de pessoas super bem intencionados em fazer uma organização sem fins lucrativos, ou um instituto, ou uma fundação, mas a sustentabilidade financeira ela não é desenhada, porque não está, muitas vezes, no core daquela pessoa que monta, né, essa ONG. Então, o que é que o banco tem feito? O banco tem feito uma aceleração dessas ONGs, fazendo com que elas se estruturem de melhor forma do ponto de vista financeiro. Então, você consegue, por exemplo, hoje, fazendo essas acelerações, com que as ONGs elas aumentem as receitas e aumentem a longevidade, que é a principal preocupação. Sim. A pior coisa que tem é você montar uma ONG, fazer um super trabalho para aquela comunidade, em 10 anos você simplesmente parar porque pararam os recursos. Você deixa aquela comunidade desassistida. Então, a sustentabilidade financeira ela é fundamental. Então, além de filantropia, o que a gente tem visto muito são famílias fazendo investimento de impacto. Investimento de impacto são investimentos financeiros que trazem retorno financeiro, algum que seja, mas que tem um impacto social ou ambiental ali mensurável e efetivo. E aí o que você faz com as duas coisas é que você tem o recurso de doação efetivamente e uma parte do recurso que volta para aquela mesma instituição, sim, eventualmente, fazendo com que você tenha uma longevidade maior daquele instituto, daquela fundação ou daquela organização. E aí o que a gente trabalha bastante também é o filtro, porque muitas vezes as famílias, elas começam a fazer filantropia e vão fazendo de forma passiva, né? Vão recebendo as demandas e vão doando, e não tem o controle. Então, o que a gente estabelece, aí voltando para o legado, qual causa conversa
com os valores daquela família. Uhum. É a educação, é o empreendedorismo, é meio ambiente. A partir daí, dentro do meio ambiente ou dentro da educação, qual momento ou qual problema você quer atacar? É educação básica, é manutenção de floresta em pé e assim por diante. A partir daí, você consegue estabelecer as metas, estabelecer os critérios, e aí você consegue filtrar as causas e medir o impacto, que eu acho que é o principal. Sim. Porque tem Verdade. recursos, né, para serem investidos, mas muitas vezes a organização ela não é tão boa, tão efetiva para que você alcance esses resultados. Então é nisso que a gente trabalha também. Você citou um exemplo, né, que ainda estamos engatinhando perante outros países, me fez lembrar a carta de Warren Buffett, né? Recentemente fantástico. a gente viu ele fazendo aquele documento, falando exatamente ali que para aconselhar, deixar para os filhos, né, o suficiente para que eles possam fazer o que eles quiserem, mas não o suficiente para que eles possam não fazer Não fazer nada. nada. Isso. E outra Genial. frase também que eu Genial. achei muito bacana é que ele passa, né? Ele falou que iria doar tudo em vida, obviamente ele viveu mais do que ele imaginava, né? E ganhou mais do que ele imaginava, então a fortuna multiplicou algumas vezes. E aí ele falou: eu prefiro que 3 cérebros vivos tomem a decisão do que uma mão morta, né? Eu prefiro que meus filhos tomem a decisão de doar, como doar, etc. forte. Então, forte também, eu achei bacana. Legal. E como que você, Letícia, vê, né, toda essa questão? Eu estava falando sobre conexão aqui, né, tentando entender um pouquinho sobre a questão mais de filantropia. Como que você enxerga, né, também a importância desses trabalhos mais filantrópicos? Como que acaba sendo também muito, você falou, né, lidera muito também com muitas costureiras, incentiva muito também costureiras de outras regiões do país. Como que você lida muito com essa questão? Eu acho que uma das maiores riquezas que a gente tem no país em várias áreas são os artesãos, Uhum. né? Só que eles são realmente muito largados, né? Eles não têm gestão, eles não têm nada e eles precisam mostrar esse trabalho, acho que, para o mundo. Eu sempre tive uma sensação que eu precisava ser uma empresa muito grande para começar a fazer alguma coisa nesse sentido. E até através da crise eu conheci a Patrícia Ellen, né? E ela me falou que não. Ela falou: Lê, começa com pouco, que o pouco já faz alguma diferença dentro do seu universo. Então, hoje, realmente, eu tento cada vez mais buscar matérias-primas, mão de obra de pessoas assim, e tentar dar alguma profissionalização de alguma forma, nada muito formal ainda, mas já tentando fazer uma diferença. Porque eu acho que isso é um estímulo até para as próximas gerações que vêm depois delas e que são, às vezes, comunidades inteiras que dependem desse artesanato, né? Então, eu acho que da minha forma, óbvio que eu faço as minhas pessoais, que aí não tem a ver com a empresa, mas eu acho que dentro de um legado de moda nacional, o que eu tento é realmente cada dia mais apresentar isso para o mundo, para pessoas talvez maiores olharem e profissionalizarem essas ONGs, essas comunidades, essas cooperativas, na verdade, né, que falam mais de artesãos, que eu acho que isso é o nosso maior riqueza. E foi exatamente um pouco desse teu objetivo quando você enviou uma peça para a Oprah? Exatamente. Conta pra gente como que foi. Eu acho muito interessante essa história. Eu tenho uma coisa de toda vez que tem uma celebridade muito bacana aqui, eu me sinto na obrigação de mandar um presente, mas não um presente porque eu quero que aquela pessoa, óbvio que se ela usar eu vou amar, né? Mas assim, que aquela pessoa use. Eu acho que é minha obrigação apresentar a moda da Brasileira, gente né? Também. para eles. E como eu tenho muitas conexões, eu acabo conseguindo chegar, né? Cheguei na Madonna, cheguei na Oprah, cheguei na Katy Perry, na Mariah, recentemente. E muito, realmente, conheci. Eu sempre mando peças muito brasileiras e muito com esse DNA. E para a Oprah, era uma camiseta com uma flor de organza das bordadeiras de Timbaúba, no Rio Grande do Norte, que é um trabalho, assim, maravilhoso, que eu fiz questão. Eu falei, não, acho que é uma coisa que ela vai apreciar. E na carta eu fiz um croquis, e na carta eu descrevo isso. A importância que eu tenho em empoderar outras mulheres através de um trabalho artesanal e muitas vezes dar o sustento, que elas sustentam as próprias famílias. E a grande surpresa foi receber depois uma carta assinada pela Oprah e valorizando isso, dizendo o quanto era bacana eu fazer esse trabalho e quanto a peça era linda.
e tudo mais. E são as mesmas bordadeiras que eram das jaquetas das Olimpíadas agora, que estavam lá. Então, você vê, eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que está todo mundo começando a olhar e admirar esse tipo de trabalho, que é a nossa riqueza mesmo. Cris, esse ponto que a Letícia trouxe, né, da Oprah ter devolvido ali uma carta assinada, o cuidado, né? A gente sempre fala, a Cris, ela é muito detalhista e muito cuidadosa. Acaba um evento, ela sempre manda uma mensagem, ela sempre retorna, sempre traz esse cuidado e essa atenção. É diferenciado quando a gente vê, exatamente, né? Uma celebridade que... Do tamanho dela deve de receber retribuir. milhões de coisas. E aí é uma aula, né? Para mim, é uma aula até para as celebridades daqui E eu acho que o mundo está muito... Você falou da Cris, né? Hoje ela mandou uma mensagem linda de agradecimento do evento. E ela é muito isso, a Luísa também. É verdade. E eu acho que o mundo está pouco gentil. As pessoas estão achando que, eu recebi um presente, tudo bem. É normal. Você foi escolhido para receber aquele presente. Você não é um publi, não é... Gente, o dinheiro, ele é importante, mas ele não é tudo. Eu acho que gentileza gera gentileza. Sim. Então, você vê uma Oprah sendo muito gentil comigo, me toca e é um tapa na cara, né, da sociedade. Dizendo assim, gente... Faz a gente refletir, né, bastante É sobre sobre ser pessoas, gentil, né? Eu acho que é Final isso. do dia é Falta isso. E eu acho que as pessoas hoje em dia, apesar de elas, algumas serem pouco gentis, eu acho que cada vez está mais perceptível aquelas pessoas que são mais oportunistas Total. ou Sim, interesseiras. verdade. E não tem mais espaço para isso. As pessoas sérias, comprometidas, que já deixam um legado, que construíram algo, elas percebem fácil isso e essas pessoas se esvaziam muito rapidamente. Então, você está no seu papel, seja no seu trabalho, de vender algo, de negociar algo, mas sempre valorizando a pessoa, sendo aquela pessoa que não é só mensageira, né, de buscar uma oportunidade, um negócio, mas aquela pessoa que muitas vezes você chega não para pedir nada, mas para oferecer algo, né? Para agradecer, para um gesto. Então, acho que isso faz toda a diferença e você teve uma resposta que quando você fez, acho que você não estava esperando. Jamais. E quando jamais. vem de uma pessoa assim que é muito assediada e você recebe uma resposta dessa, você fala, gente, olha, tanta gente bem menos importante que talvez Ignora, recebesse, colocaria, não ia nem dizer muito obrigada, nem por e-mail. Mas E aí muito, alguém sim. que deve receber diversos presentes e ser muito assediada, ela teve esse cuidado. Então não é à toa que ela é a outra. Exato. E não é à Eu toa acho que a você é a mensagem Letícia. essa. Se ela é a Oprah hoje, é porque ela é esse tipo de pessoa. Não perdeu essa Ela humildade, construiu né? isso, Exato, isso é construído. Isso é construído, não é forçado. Não é personagem. Né? Até pegando um pouco que a Mari está aqui, eu tenho um exemplo que para mim me toca muito, que eu acho que quando você pega alguém da estatura, por exemplo, do Esteves, que hoje ele, né, está numa posição muito privilegiada e de muita evidência, só que ele não perdeu a curiosidade de conversas com pessoas mais simples, Verdade. com empreendedores pequenos. Sim. Ele não perdeu isso, ele gosta de ouvir as pessoas e ele é curioso. Sim. Então, muitas vezes, quando ele dá o tempo dele para um empreendedor pequeno, jovem, que você fala assim, gente, isso aqui para ele não vai ter nada. Como ele está sempre pensando à frente, às vezes uma conversa com um empreendedor jovem e de um ticket baixo já trouxe algum insight para ele, ele já está pensando uma coisa lá na frente. Então, não é todo mundo que é assim. Eu, às vezes, é uma eu comento com a minha característica equipe, individual. às vezes executivos medianos são mais arrogantes, dispõem de menos tempo, têm uma atitude, às vezes, negativa, enquanto algumas pessoas, como Esteves, e tem alguns tantos outros que a gente poderia citar aqui, que são mais, não perderam essa, digamos, não é humildade só, mas a lado humano curiosidade mesmo, né, talvez. pelas Eu pessoas. Eu falo É o muito lado disso, humano Cris. mesmo. Eu, por conta do meu trabalho, eu muitas vezes atendi a esposa e depois, enfim, acabava indo jantar com Sim. grandes empresários. E todos sempre, em algum momento, viravam para mim e perguntavam, mas me conta um pouco do seu negócio. Eu falava, gente, o que esse homem quer saber? Quer saber? Minha marquinha aqui, coitadinha de mim. E isso me ensinou.
isso é uma coisa já de muitos anos, mas que eu já falei muito disso, isso me ensinou a ser uma pessoa curiosa. Porque eu acho que a gente tem que saber de tudo. Então, às vezes, eu estou até numa mesa de jantar uma coisa, ou ontem sentei do lado de pessoas que eu não conhecia lá no evento. Eu quero saber do negócio da pessoa, eu quero entender, mas me explica, desculpa a minha ignorância, me explica. E o Fred escuta muito isso quando ele fala assim, nossa, mas a sua esposa, ela não trabalha no mercado financeiro mesmo? Tem certeza que ela tem assunto para tudo, ela conversa com todo mundo. E ela é curiosa e ela sempre acaba aprendendo. vendo oportunidade onde às vezes onde, às as vezes, pessoas as não pessoas veem. não veem. Que eu Mas nem eu sei se aprendi pode isso com contar aquele pessoas caso como- recente, por exemplo, que você Vamos viu deixar- uma oportunidade onde Queremos saber dessa história, dessa conexão, dessa oportunidade que você enxergou, Letícia. Ah, conta você que falou que ia contar o caso, Cris. Agora. eu convidei a Letícia numa ocasião para um evento corporativo, que o tema não tinha nada a ver com moda nem com nada. O marido dela ia, com ele tinha tudo a ver, mas com ela não. E aí, por um acaso, ela sentou numa mesa com o presidente do Brinquedos Estrela, Carlos Chilquian. E aí, quando terminou, ela falou, Cris, será que você pode... Porque eu não queria ser invasiva, a gente conversou muito no almoço, eu estou com uma ideia, será que pode avisar? Eu queria falar com ele. E aí ela foi me contar qual era a ideia dela. E que eu amei também, porque eu tenho filha, então já passei esse momento da filha pequena. E aí ela tinha tido uma ideia de trazer meninas para um mundo da moda, né? Através de um mini ateliê, né? Fazer uma atividade de um ateliê, de produzir algo de moda e fazer isso junto com a Estrela. E hoje as crianças brincam muito menos. Então, se você pegar a Estrela do nosso tempo de criança e a quantidade de lançamentos de brinquedos e do que as crianças consumiam, hoje você vê que muito cedo, infelizmente, eles trocam pela internet, pelo iPad e por outras coisas e estão cada vez brincando menos. Então, é um grande desafio, inclusive, para quem é desse setor, o que seduzir as crianças para que elas deixem um pouco a tecnologia e sintam algum prazer em alguma atividade. Enfim, e aí eu acabei conectando ambos, passou um tempo, até que faz uns 2 dias, 3, ela falou, Cris, eu queria te convidar, porque de certa forma você foi madrinha, você tem que estar e vai acontecer aquilo que eu queria e que compartilhei com o Carlos. Essa semana, É sábado, né? sábado, é o lançamento e dia 9 começam as vendas oficiais de um projeto que saiu assim, de um Que vai almoço. ser bom para ambos, né? Para a Super. marca, para a Mas eu Estrela, acho para que eu virei ela. uma das marcas que mais faz colaborações, né? Dessas oportunidades, porque realmente eu consigo enxergar que qualquer produto pode estar linkado à moda e ao design, né? E vice-versa. E às vezes a pessoa não pensou. E eu adoro. Eu acho que tanto quanto criar roupas, eu gosto de criar projetos. Sensacional. Eu já criei muitos projetos, às vezes uns deram certo, uns saíram, viraram collabs, outros não. Mas a minha cabeça acho que não para, eu fico vendo em tudo. Me assim. deu uma nostalgia agora esse papo, porque me fez lembrar que quando eu era criança eu fazia roupinha para minhas bonecas. Ah, eu também. Você lembrou? Também É, você eu tem? E o também. legal desse também. brinquedo é que, Era na verdade, isso. ele é um revival. Ele é um brinquedo dos anos 80, que foi um dos brinquedos que me estimularam, acho que a ser estilista. E a gente está legal. relançando agora uma versão assinada pela Letícia. Muito Que legal. chique, que legal. Eu Sim, cortava todas às vezes as roupas ali velha, antiga. Minha mãe ia pegar uma roupa minha no guarda-roupa, tava cortada porque eu fazia uma roupinha para minha bonequinha, assim. Agora você começou a falar sobre isso, foi interessante. Gente, para entender um pouquinho, né? Já, infelizmente aqui o tempo vai passando rápido, mas entender um pouco de vocês, olhando para a vida pessoal agora. A gente falou bastante sobre a nossa vida profissional, mas somos mulheres. Temos uma rotina muito intensa, todas nós aqui. Como que você, Mari, consegue equilibrar esse tempo, a sua vida pessoal, sua vida... Sem perder também, claro, a gente não pode perder o foco nos nossos objetivos profissionais. Mas como que você consegue equilibrar? É desafiador, bem desafiador. Eu tenho 2 filhos, uma de 11 anos, a Isabela, e o meu menino tem 10 anos, vai fazer 10 amanhã, Ah, que legal. o Alexandre. E a vida do profissional é muito intensa, né? Então, eu acho que você ter um parceiro que também ajuda você nesse dia a dia, eu acho que é fundamental. Então, meu marido me ajuda bastante. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, porque meus pais não são daqui e os pais do meu marido também não são daqui. Então, a minha rede de apoio de casa, ela é uma rede espetacular.
E além disso, eu tenho minha irmã também que mora aqui, então ela me ajuda e eu ajudo ela, enfim. Eu acho que tudo isso ajuda porque, de fato, para você criar os filhos, você precisa de rede de apoio, não tem muito jeito. E o banco demanda muito porque, enfim, para você ter uma performance alta, você tem que realmente gastar tempo, né, se dedicar lá. Então, eu acho que, óbvio que não é perfeito, caem os pratos, a gente, enfim, vai organizando. Às vezes tem angústia de um lado, tá faltando mais aqui, tá faltando mais ali, mas eu acho que é um prazer que eu tenho em trabalhar. E, de certa forma, é um exemplo também que eu dou para eles, e como a minha mãe deu para mim também. Então, eu acho que no final das contas vale a pena. Então, não é simples, enfim, a gente vai remendando o que não dá muito certo, mas a gente vai seguindo. É bem isso. E você? Equilibrar tudo. A gente não equilibra, né? Pensa que equilibra, né? Eu sou apaixonada por um vídeo da Ingrid Guimarães que ela fala assim, a gente é da geração que achou que ia ser Mulher Maravilha, trabalhar, ter filho, ser gata, né? Agora eu quero mais quebrar os pratinhos. É verdade. Não quero equilibrar mais nada. Eu acho que eu tô numa fase, eu acho que esse ano, para mim, é curioso a gente falar disso, porque eu sempre fui essa que dou conta de tudo, faço tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto também do lado social que o meu trabalho me traz, então adoro ir a um jantar. Eu e Fred, a gente chama um show, a gente tem também uma rede de apoio, porque a família da gente é do Rio. É muito boa a condição. Quando a gente resolveu engravidar, eu falei, aqui em casa é funcionário, é troca de bastão, porque eu não tenho horário para sair do trabalho, não tenho horário para entrar, você também não, então, né, a vida da Pietra precisa existir. Mas eu busco muito, eu sempre busquei muito que ela admire e saiba que eu amo o que eu faço. Que aquilo para mim, apesar de ter uma remuneração, tem muito amor envolvido e que não é um sacrifício. Né? É difícil, mas não é um sacrifício. Só que eu sempre fiz muitas concessões para o meu trabalho e menos para a Pietra. Esse ano, assim, de uns 2 meses para cá, eu tenho dado um freio nisso e tem coisas que eu não estou... Uma amiga minha me ensinou uma frase, um pensar, a Anne Meisler, falou outro dia que eu achei sensacional e que me fez repensar na vida. Ela falou assim, o que é inegociável para você? Você escreve o que é inegociável, para você não esquecer. E outro dia eu desmarquei uma cliente no dia, porque eu descobri, né, sei lá, porque também eu não sabia antes, que tem uma troca de faixa de judô da escola da Pietra, e que quando ela falou assim, mamãe, deixa, não tem problema, de noite eu te mostro. Eu falei, não, eu vou. E pedi para falar para a noiva, eu falei, explica que é uma coisa da escola da minha filha que eu vou priorizar. E o mundo não acabou e deu tudo certo. Então eu acho que tentando o equilíbrio agora, sabe? Não trabalho muito ainda, mas eu também nunca tive remorso. Mas eu também acho que tem momentos que a gente precisa estar, porque para eles são importantes, assim, e pra gente. Super, pra gente, exatamente. Então eu acho que eu tô nessa, quebrando uns pratinhos para deixar os outros ainda em pé, sabe? Maravilhoso. Eu tento também dessa mesma forma, Cris, eu imagino que também, né? A minha é um pouquinho mais velha que a de vocês, então acho que eu estou num momento diferente. A minha está com 16. Então, nessa idade do Benício, da Pietra, até um pouco dos teus, ainda tem um pouco disso, da gente ter uma certa culpa, por menos que tenha, e se sentir um pouco devedora, e eles precisam um pouco mais da gente nessa faixa. Sim. Mas depois dos 12, 13, eles vão tendo uma independência natural, porque hoje em dia a maioria das escolas tem uma carga horária praticamente de um período integral. Eles têm hoje, são preparados já para a vida adulta, então eles têm atividades extracurriculares. Então a agenda deles acabam sendo não muito diferente da nossa, né? E aí você começa a perceber que se você tivesse mudado muito a sua vida ou deixado de exercer sua profissão ou mudado muito... Teria um buraco agora, aí ia chegar um momento muito rápido que você fala, e agora? Você não vai retomar mais, porque hoje é tudo muito rápido, você não conseguiria retomar daquele ponto, e aquela criancinha se tornou um ser tão independente que ele nem quer que você fique o tempo todo em cima dele. Então, hoje, para mim isso é mais tranquilo, mas eu sempre trouxe a minha filha para saber e conhecer o que eu faço. Né? Não porque eu
queira que ela trabalhe com o que eu trabalho, acho que se ela gostar vai ser ótimo, iria gostar, mas que ela entenda o que eu faço, e aí ela vai ter a decisão dela, se ela acha bacana ao ponto de querer estar com a gente ali ou não. Mas ela, desde muito pequena, ela vai, ontem ela estava, então ela vive isso, então é mais fácil ela entender, né? Quando você fala, hoje não vai dar, hoje eu tenho um compromisso, hoje tem um evento, né? Ela já consegue entender o que é, que quando eu tô, como ontem, eu não necessariamente vou conseguir olhar o celular, falar naquele minuto, porque as pessoas estão realmente precisando da tua atenção. Então, acho que isso vai naturalmente, né, Com certeza. pro lugar. Eu sempre levo tento também fazer bastante. isso. E eu sempre tenho com o Benício, tento falar, né, esse ponto, o quanto eu gosto de trabalhar, não é um peso. E ele assiste, né, BMC o dia todo lá em casa, e aí ele até chega e começa, eu falo que daqui a pouco ele já vai estar falando de economia já, de mercado financeiro. Mas ele já chega e fala assim, mamãe, pede pro pessoal deixar um like no seu canal. Um like. Eu acho que é mais sobre muito qualidade legal. também, Exato. né? Eu acho que tem pessoas que estão o tempo todo juntas e sem qualidade nenhuma, né? De repente estão dentro de casa, mas um tá num quarto, outro tá no outro. E quando você tem menos tempo, se você realmente usar juntos aquele tempo, foi um tempo menor, mas intenso, né? Um jantar junto à família toda, 40 minutos numa mesa conversando, cada um contando alguma coisa, às vezes vale mais do que horas que cada um está num canto fazendo qualquer coisa, mas não está interagindo. Meninas, quero agradecer, tempo já chegando aqui à reta final. Muito obrigada, foi um prazer enorme falar com vocês. Fica sempre o convite para voltarem aqui na nossa programação. Obrigada, foi muito legal, né? Foi muito bom. Adorei, sempre conectadas, né, Cris? Conectadas. Maravilha, gente, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê em breve aqui na programação da BMC News. Tchau, tchau.